Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. O curioso é, se você olhar bem para Jesus com atenção, você vai ver que Jesus bate de frente, principalmente com um tipo de pessoa. Curiosamente, são os religiosos, os caras que estão lendo a Bíblia e falando sobre ela o tempo todo. E a pegada que se define é que essa galera, eles de alguma maneira se sentem melhor do que os outros. Então eles fazem a comparação e tem uma atitude de cima para baixo. O que a Bíblia vem mostrar para a gente é que está todo mundo no mesmo buraco, na mesma situação. E quando você acha que a sua condição é diferenciada a ponto de você se colocar sobre o outro, aí é que você tomou o veneno que, na verdade, a pessoa lá foi destruída por um caminho equivocado, mas é o mesmo veneno que está agindo e mexendo com você no mesmo buraco. Então o que acontece? É muito louco isso. Deus permite experiências e situações completamente inimagináveis de sofrimentos nas quais ele vem e sofre junto com a gente, para que a partir dessas situações inesperadas ele construa uma realidade inimaginável. Quer ver um exemplo interessante? Os discípulos estavam andando com Jesus, Jesus falou que ia morrer, que ia ressuscitar, nunca caiu a ficha para ninguém, os caras totalmente por fora. Aí quando Jesus ressuscita e é avisado e falado, o nosso querido Tomé mandou lembrança para todo mundo, falou, imagina, eu não acredito de jeito nenhum. E aí ele o cara que tinha fecha convivido, o tempo, tal. tinha tido provas. Se eu não botar o dedo lá, o que você esperaria? Se Jesus fosse religioso no nosso molde, punição. Ele soltaria os cachorros. Mas que vergonha, cara. Tanto tempo comigo, como é que você fez um negócio desse? Jesus não só aparece para Tomé, permite que ele bote o dedo, veja lá, e aí corrija a caminhada dele. E aí, nesse momento, Tomé vira para Jesus e fala, Senhor meu e Deus meu. É uma das frases mais poderosas que você encontra de alguém reconhecendo que Jesus é divino. Agora, quando? Depois da dúvida cruel. Então eu vou dizer uma coisa louca aqui, você vai ficar chateado comigo, Rodrigo não vai querer mais conversa comigo, todo mundo vai ficar revoltado. Ninguém acredita de verdade sem não ter duvidado antes. A pessoa que crê frivolamente não sabe nem do que está falando. Aí eu vou dizer uma coisa mais louca. Para mim, muita gente descrente, até ateísta, revoltado, é um crente enrustido. Ele tem uma coisa dentro. Por isso que ele revolta, por isso que ele tem que brigar, por isso que ele tem que ficar chateado. Então quando alguém vem, por exemplo, batendo pesado, falando assim, um dia o cara fala, eu não consigo entender uma coisa dessa. Eu falei, eu também não. De boa, porque é interessante como exatamente desse deserto é que Deus faz nascer a flor mais bonita. Então é uma coisa curiosa esse processo de transformação do mal em bem pelo poder amoroso e restaurador da graça de Deus. A galera entende errado, que a palavra divina é um monte de mandamento, é um monte de ordem, é um lugar, é um monte de quadrado onde você deve pisar, e os caras ficam dizendo o quadrado maior ou o quadrado menor, não é? Então assim, tipo, não rola o que o pessoal está pensando. A Bíblia é cheia de ironia profunda que fala desse negócio extraordinário que é. Só para te deixar tranquilo, que eu não fiquei chateado não, que eu tenho um livro que chama-se O Ceticismo da Fé, que eu escrevi. Legal. Que às vezes é preciso duvidar para crer. Agora... Mas falando de mim, eu não sei se o Lene também pode completar isso, mas eu duvido que todo mundo, mesmo quem creia, não passa por momentos de dúvida. Claro. Você vê isso no Salmo. O salmista fala, Senhor, como assim? É, exatamente. Não, isso faz parte. Não, que é coisa mais polêmica que Cristo terminar na cruz falando, Deus, é meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Caramba, então, aquilo é de uma...
é de uma humanidade. É uma humanidade, uma força tão absurda. Então, o sabor da Bíblia é agridoce. E junta elementos contrários, e a gente, quando recebe esse conteúdo como um todo, ele alimenta. O que a gente faz? A gente quer separar e criar um negócio assim, entendeu? Que agora, não olha se que conecta. interessante esse negócio que o Sayão falou da religiosidade, os batunos religiosos do tempo dele. Já que a gente falou tanto de volta de Jesus aqui, nem todo mundo terá o mesmo comportamento na volta de Jesus. Eu estou falando dos que vão se perder. Porque em Apocalipse capítulo 6, fala que quando ele vier, um grupo vai falar o seguinte: ó, montes e rochas, caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que se assenta sobre a rocha. Então, quer dizer, estão tão desesperados com a volta de Jesus, que eles vão pedir as rochas para caírem neles. Outros não. Outros vão falar o seguinte: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos curas. Os demônios. E ele falou assim: eu nunca vos conheci. Então, olha a petulância. Ele vai estar voltando e eles vão, peraí. E outros ainda vão questionar assim: quando é que o senhor teve fome que eu não dei de comer para o senhor? Quando é? Ele falou: aconteceu. Então você nota que haverá religiosos tão petulantes que é uma linha muito tênue entre a crença e a crendice, entre a relação de amor e a relação de legalismo. É muito tênue. Você pode fazer a mesma obra de alguém que está salvo, mas por razões completamente escusas. Porque se eu olhar do sentido estrito da lei, a liderança judaica com a qual Jesus bateu de frente, eles estavam perfeitos. Perfeitos na lei. Uma coisa que é extremamente assim, significativa é quando você lê João 9 e você entende a cabeça humana e a proposta de Deus. Tem um cara cego, o cara é cego de nascença, a pergunta do discípulo: quem foi que pecou? Quem pisou na bola? Foi ele ou foram seus pais para que ele nascesse cego? Jesus diz: nenhum nem outro. Ele está assim para que nele se manifeste as obras de Deus, para a glória de Deus. Então, uma dissonância, um elemento que a gente caracteriza como algo indesejável, negativo, é uma grande oportunidade para a gente fazer diferença e construir de maneira positiva em sintonia com esse amor de Deus. Por isso que a tradição judaica tem um negócio muito interessante. O que a gente está fazendo aqui? Eles dizem Tikkun Olam. Nós estamos levantando, construindo o mundo. E o que a tradição cristã, que é filha da mesma raiz, diz? Nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, por que tem uma coisa ruim e péssima e problemática diante de mim? Exatamente para que eu seja canal de bênção. Então, qual é a resposta de Deus para o problema do mal? Não é uma explicação filosófica. A resposta de Deus para o cara que está morrendo debaixo do viaduto, que está sofrendo bomba, é eu e você fazermos diferença, motivados pelo amor de Deus. É uma resposta prática. E, cara, não tem nada mais legal que isso. Quando a gente, na nossa fragilidade, malandragem, na nossa pequenez, Deus de alguma maneira usa você para ajudar uma pessoa, isso é muito legal, né? Uma coisa simples que você faz com a criança, ela fica sorridente, te dá um abraço, você ganhou o dia, né? Então nada é mais significativo do que isso.